Tudo bom, pessoal? Espero que sim. Vamos dar início aqui à nossa primeira questão. Agente de controle interno do ano de 2024. Diz assim: 3 descontos sucessivos de 10%, seguidos de um acréscimo de 30%, correspondem a um desconto de... Para resolver esse tipo de questão, a gente precisa lembrar de um instrumento chamado fator de multiplicação. Esse instrumento ele nos permite acrescentar, ou descontar de uma determinada quantia apenas efetuando uma multiplicação. Tá bom? Então, o primeiro passo é encontrar esse fator de multiplicação, que é um número também, multiplicar pelo valor que a gente deseja acrescentar ou descontar, e aí com isso obter o resultado. Então, essa fórmula aqui, essa primeira é a de desconto, tá bom? É o fator de multiplicação do desconto, que é 1 menos a minha taxa. Como a gente está falando de desconto de sucessivos de 10%, então ele está falando de desconto sucessivo de 10%. Quer dizer que esse fator de multiplicação ele é igual a 1 menos 0,1. Que a taxa de 10% é a mesma coisa que 0,1. Que é igual a 0,9. Tá bom? Depois ele fala de um acréscimo de 30%. Então a gente tem que encontrar o fator de multiplicação também do acréscimo, que é 1 mais. Tá? Então a diferença da fórmula para encontrar o fator de multiplicação do decréscimo, do desconto nesse caso, para a fórmula para encontrar o fator de multiplicação do acréscimo, é só o sinal aqui do meio. Se você quer descontar é o sinal de menos, se você quer acrescentar é o sinal de mais. Então, fica o izinho aqui. Tá? Esse fator de multiplicação ele é igual a 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. Tudo bem? Então, fechando esse parênteses aqui, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo para que a gente submeta um determinado valor, submeta esse determinado valor a 3 descontos sucessivos de 10%. Então, vamos chamar esse valor de x, certo? Quando eu quero aplicar um desconto, utilizando um fator de multiplicação, eu pego esse valor aqui, x, e multiplico ele pelo meu fator de multiplicação, ou seja, 0,9. Com isso, pessoal, eu obtenho o x, só que descontado 10%. Tranquilo? Então, se eu quero acrescentar mais um desconto de 10%, eu pego esse valor agora já com desconto de 0,9, perdão, com desconto de 10%, e aplico mais um desconto de 10%. Então, eu faço um segundo desconto de 10%. E aí, depois, mais um desconto aqui de 10%. Tá bom? Efetuando a multiplicação pelo meu fator de multiplicação. Tranquilo? Bom, eu acho que aqui, pessoal, ficaria também acho que um colchetezinho aqui, né? E aí, por último, aqui uma chavezinha para ficar mais organizado. Para você entender que primeiro efetua a parte de dentro, depois a segunda parte aqui de fora com os colchetes e por último com as chaves. Tudo bem? Vamos lá. Como eu tenho aqui só multiplicação, tenho x que multiplica 0,9, que multiplica 0,9, que multiplica 0,9, eu posso escrever tudo isso sem esses parênteses aqui, tá bom? Esse parênteses é só para exemplificar, para que você entenda que eu estou aplicando um desconto de 10% em x, e aí depois eu aplico novamente um desconto de 10% em cima do montante final, já descontado aqueles primeiros 10%. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 0,9 x vezes 0,9 elevado aqui à terceira potência.
Tudo bem? Bom, cheguei nessa situação aqui, né? Só que a questão fala que depois esse valor aqui ele é aplicado um acréscimo. Perdão, pessoal. Um acréscimo de 10% não, um acréscimo de 30%. Tá? Se o acréscimo de 30%, né? Se o acréscimo é de 30%, a gente está falando aqui de 1 mais 0,3, tudo bem? Então, o nosso fator de multiplicação aqui vai ser 1,3. Então, eu pego aqui e multiplico isso por 1,3. Tá bom? Então, tenho que x que multiplica. Bom, quanto que vai dar 0,9 elevado à terceira? Vamos resolver isso. 0,9 vezes 0,9. 9 vezes 9, 81, fica 1, sobe 8. 9 vezes 0 é 0, mais 8 fica 8. 0 vezes 9 é 0, 0 vezes 0 é 0. Tudo bem? Aqui fica 1, aqui fica 8 e aqui fica 0. Quando eu efetuo a multiplicação entre dois números com vírgula, eu preciso pegar as casas decimais que têm algarismo, né, depois dessa vírgula. A gente observa que no primeiro número a gente tem apenas um algarismo aqui, então a gente tem apenas uma casa. E aqui 2. Então eu venho aqui e aplico duas vezes. Logo, o meu resultado é 0,81. Tudo bem? Preciso agora multiplicar esse 0,81 por 0,9 novamente, tá? 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 8 vai dar 72. Então, fica 2, sobe o 7. 9 vezes 0 é 0, mais... Perdão, 9 vezes 0 é 0, mais 7 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 16, não é isso? Ok, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 8 vai dar 0 e 0 vezes 0 é 0. Então, a gente tem aqui 9, 2, 6 e 1. Quantas casas após a vírgula eu tenho? Tenho 1, 2, 3 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3 casas. Logo, eu tenho aqui 1,6. Pessoal, eu acho que esse cálculo aqui está muito estranho, né? Vamos refazer ele? Vamos refazer esse cálculo aqui no cantinho. Tá? Antes da gente colocar aqui, então temos que multiplicar 0,81 vezes 0,9. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 8 vai dar 72. Então fica o 2 e sobe o 7. 9 vezes 0 é 0. Não é isso? 9 vezes 0 é 0. Então vai ficar aqui. Então vai ficar aqui o 7, não é isso? Então 0 vezes 1, 0. 0 vezes 8, 0. E 0 vezes 0 é 0. Tá? 9, 2, 7 e 0. Quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3. Bom, então esse resultado aqui primeiro que eu coloquei para vocês está errado, porque eu multipliquei o 9 vezes o 7, tá? Que ocasionou o erro aqui da nossa questão, tá bom? Foi isso? Acho que sim, né? Em vez de multiplicar 9 vezes 0 e dar 0, eu falei que 9 vezes 0 era 1. Mas tudo bem. Tá? Releva esse contratempo aí. Bom, vamos lá. Como 0,81 vezes 0,9 dá 0,729, a gente pode colocar isso aqui. Esse resultado aqui. 0,7. Como, pessoal? Como? Tá? E muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Como eu tenho 9 aqui nessa última casa, eu vou arredondar esse 2 para 3, tá bom?
mas tome muito cuidado ao fazer isso. Estou fazendo isso para simplificar um pouco mais o próximo cálculo que a gente vai fazer, né? Que é pegar esse 0,73 e multiplicar por 1,3. Tudo bem? Então vamos lá. 1,3 multiplicado por 0,73. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 1 é 3. 7 vezes 3 vai dar 21. Então fica 1 e sobe 2. 7 vezes 1 é 7. Mais 2 vai dar 9. 0. Agora o 0 vai multiplicar todo mundo, né? 0 e 0 aqui. Então fica 9, aqui fica 4. E aqui fica 9 também. E aqui 0. Quantas casas após a vírgula? Eu tenho uns dois números que multipliquei. Tenho 1, 2, 3 casas após a vírgula. Então vou andar aqui 1, 2, 3 casas após a vírgula. Então tenho 0,949. Tudo bem? Muito bom. Então vamos pegar esse cara aqui, ó, trazer ele para cá. E acabei fazendo a conta aqui embaixo dele, mas não tem problema. Então fica aqui o x, ele vai ser multiplicado por 0,949. Tá bom. Ó, observe o seguinte. Esse número aqui, né, se eu tenho aqui um valor e eu quero acrescentar ou descontar desse valor, eu preciso multiplicar ele por um fator de multiplicação, né? Observem que eu multipliquei por dois fatores distintos, por 4 fatores distintos, né? Que no frigir dos ovos, né, no final, me devolveram um único valor aqui, que é o meu novo fator de multiplicação, certo? É o meu novo fator de multiplicação. Então, se eu quero saber que resultado eu vou obter multiplicando esse número x aqui por esse 0,949, que é também um número, que é também uma porcentagem, né? Que é também uma porcentagem por estar entre 0 e 1, eu posso então agora fazer o seguinte, pegar aquela formulazinha lá, né? Fator de multiplicação é igual a 1 menos, né, a minha taxa. Por que eu vou pegar essa fórmula aqui? Observa aqui. Quando eu quero fazer um acréscimo, o meu fator de multiplicação ele sempre fica com 1 aqui. Ó, vou riscar de vermelho para vocês. Ele sempre fica com 1 aqui na casa decimal. Sempre que tem o 0 na casa decimal, não. Sempre que tem o 1 na frente, eu estou fazendo um acréscimo. Sempre que tem o 0, eu estou fazendo um desconto. Então, se eu estou multiplicando por 0,949, quer dizer que estou fazendo um desconto por conta desse meu zerozinho aqui. Ó. Tudo bem? Por conta desse zero aqui. Então, vou pegar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do desconto. Então, 0,949 é igual a 1 menos a minha taxa, né? Passando isso para esse lado e para este outro lado, eu obtenho o seguinte, que a minha taxa ela é igual a 1 menos 0,949. Logo, minha taxa ela é igual a... Muito bem. Se eu adicionar 1 aqui, eu tenho 10, né? Então fica 0, sobe 1 para cá. Mais 4 mais 1 fica 5. Que número que eu somo aqui para dar 10? Né? Mais 5. Então fica 5 aqui. Sobe 1 para cá, certo? Se sobe 1 para cá, então aqui vai ficar 10, vai 1 para lá, completou, finaliza a nossa conta. Tá? Então aqui fica 0, né? E aqui fica 0, vírgula. Tudo bem? Para quem não entendeu, vai lá e faz a continha de subtração normal, tá bom? Faz a continha de subtração normal. Aqui, ó. Tá aqui. Pega um emprestado para cá, um para cá, um para cá.
9 menos 9 fica 1, né? 9 menos 4 fica 5. 9 menos 9 fica 0. E 0, né? Porque aqui se tornou 0, menos 0 fica 0. Tudo bem? Logo, pessoal, eu tenho aqui uma taxa de 0,051, que é a mesma coisa que dizer que é a mesma coisa que dizer que eu tenho 5,1%. Tudo bem? E aí, qual é o gabarito que mais se aproxima aqui do nosso resultado final? É o gabarito da letra B. Tá bom? Professor, mas por que não chegou no resultado final aqui? Lembra que eu falei para vocês que eu iria fazer um arredondamento? Bem aqui, ó, vou até rabiscar de vermelho. Em qual parte que eu fiz esse arredondamento? Tá? Eu saí daqui, ó, e vim para cá. Tá? Fiz um arredondamentozinho aqui. Observa que não foi um arredondamento assim tão, como é que eu posso dizer, tão gigantesco, né? Foi até um arredondamento bacana, né? Porque o nosso último número aqui era 9, a gente arredondou para o 2 aqui para 3. Mas veja que a discrepância, né? A diferença do nosso resultado. Então, assim, muito cuidado na hora dos arredondamentos, tá bom? Procure sempre arredondar apenas uma vez, tá bom? Procura sempre arredondar apenas uma vez e se necessário não, né? E de preferência, né? Se você está trabalhando com muita multiplicação de números com vírgula, apenas uma vez. Então faz o arredondamento de apenas em um número apenas uma vez, né? De apenas uma casa. E quando você está fazendo várias multiplicações, faz esse arredondamento em apenas um dos números, tá bom? Aquele que melhor facilitar o cálculo. Porque se você ficar arredondando muito, aí ele vai dar errado, né? Pode ser que esse número aqui ele fique um resultado estranho e não te permita encontrar o gabarito da questão. Tudo bem? Então, questãozinha finalizada.